Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal de logística nós vamos falar sobre o recebimento de mercadorias. O recebimento, que é uma das principais atividades de uma operação logística. Na descrição desse vídeo também, pessoal, vocês podem pesquisar, nós vamos deixar um link com outros vídeos, com uma playlist aqui do canal, com outros vídeos que também falam sobre o recebimento, para quem quiser se aprofundar. Então a gente vai estar dividindo aqui, vamos fazer uma introdução, né? Vamos falar então das funções do recebimento, para a gente estar podendo chegar numa conclusão. Como a gente falou, o recebimento é uma das 4 grandes atividades da logística. Começa pelo recebimento, passa pela armazenagem, pela separação, e finaliza com a expedição. Então, segundo a Warehousing Education and Research Council, que é uma organização, a WERC, ela é uma organização profissional nos Estados Unidos, que ela estuda, pesquisa e visa padronizar as operações em centros de distribuição, e visa padronizar as atividades. Ela dividiu uma operação em centros de distribuição em 8 grandes atividades, pessoal. O recebimento e a inspeção, então é a primeira grande atividade. Depois passa pelo manuseio e armazenamento, a armazenagem, o slotting ou a armazenagem, o controle do estoque, o controle do armazenamento, depois a coleta e a embalagem, a consolidação da carga e o envio, a documentação de remessa, e os sistemas de gerenciamento do armazém. Então essas são as 8 grandes atividades que a WERC ela estuda e ela trabalha com essas 8 grandes atividades. Quando a gente fala em recebimento, pessoal, é bom que se ressalte que a gente está falando, na maioria das operações, é um processo aleatório. O que é um processo aleatório, pessoal? Por exemplo, eu estou recebendo 100 caixas de um determinado SKU. Nas empresas que recebem milhares de volumes, milhares de caixas por dia, centenas ou dezenas de veículos, eu não posso abrir todas as caixas para conferir o que tem lá dentro. Então, das 100 caixas que eu estou recebendo de um determinado produto, eu abro uma caixa para conferir. Isso é importante. Eu preciso confirmar que o EAN do produto que está chegando no meu centro de distribuição, na minha operação, é o EAN correto que está no pedido. Confirmar que a embalagem, quando a gente fala que embalagem, é a quantidade de unidades de venda que está dentro da caixa, se ela está de acordo com o pedido. E principalmente também confirmar a data de validade. Então a função básica e principal, na etapa do recebimento e da inspeção, é garantir que aquilo que a empresa comprou está sendo entregue corretamente pelo fornecedor. Então, é necessário validar as informações do pedido de compra, as quantidades do pedido, os tipos da mercadoria, o tipo da embalagem, a quantidade da embalagem, a presença ou não de defeitos ou avaria. E aí sim, a WERC ela dividiu as atividades no recebimento em gestão de docas, em transações, rotulagem do produto, comunicação do fornecedor, o processo em si, o processo do recebimento, a inspeção, o cross-docking, as métricas e o uso da tecnologia. Então a gente vai ver cada um dessas atividades aqui divididas pela WERC. Na gestão de docas, pessoal, as docas e o espaço conseguinte às docas dentro de uma operação, elas são uma área crítica dentro dos grandes centros de distribuição dos armazéns. E elas devem ser muito bem planejadas e utilizadas, principalmente no recebimento. A gente já falou isso no layout do recebimento, como que a gente faz para tornar uma doca, uma porta, uma área de recebimento eficiente. Um dos grandes desafios na operação logística é não permitir que essa área seja um gargalo na operação. Então, deve-se planejar adequadamente o espaço, as pessoas, os tempos e os equipamentos para utilização na doca, para utilização no recebimento. A segunda atividade são as transações. Então, o processo de recebimento, pessoal, ele provoca a transferência da propriedade da mercadoria.
Ela deixa de ser do fornecedor e passa a ser uma mercadoria interna nossa. Então, os colaboradores eles devem estar cientes dessa importância. Então, realizando a operação conforme padrões indicados, né, preferencialmente concluindo a transação no mesmo dia. Né, isso está dentro das métricas, está dentro do resumo, que a gente vai falar depois, inspecionando e armazenando os produtos que estão sendo recebidos. Uma outra atividade é a rotulagem, muito importante também. O fornecedor ele tem a obrigação de enviar as mercadorias e os documentos fiscais corretos. Não? Então, deve constar o número do pedido nas notas fiscais, as caixas devem ser seguras, né, e conter os produtos corretos, as caixas devem conter as informações referentes ao produto, a quantidade e a embalagem. Uma outra atividade é o envio e comunicação. Então, nesse processo é importante que a comunicação ocorra entre fabricante, entre o transportador e entre o destinatário final. Então, deve haver um conhecimento prévio da entrega e uma agenda específica para o pedido. Então, é importante que o destino, que a área de destino, tenha conhecimento prévio da nota fiscal, principalmente para processar as correções fiscais, se houver. Principalmente do Brasil, que tem uma burocracia em relação à área fiscal e tributária muito complexa. As empresas elas devem usar a confirmação do recebimento pelo DUN 14 ou pelo EAN 13, para facilitar e garantir a correção do processo. Quando a gente fala em processo, pessoal, juntamente com pessoas e sistemas, o Warehouse Management System, o processo escrito é fundamental para que se tenha uma operação correta e eficiente. Então, é importante desenhar o processo, escrever esse processo em forma de procedimento operacional padrão, divulgar e treinar as equipes para garantir o controle e a cobrança de uma operação correta e eficiente. A inspeção, pessoal. A inspeção propriamente dita é a parte operacional do recebimento. Ela ocorre quando os colaboradores, na tarefa, na função do conferente, fazem a atividade física, fazem a conferência física, para garantir que o fornecedor ele está entregando exatamente aquilo que a empresa comprou, que a empresa adquiriu. Então, essa parte, a conferência física, o trabalho do conferente, ele deve ser realizado às cegas, sem o uso das notas fiscais. O cross-docking, pessoal, é uma outra atividade, ele é um processo que logo após o recebimento ele pode agilizar o envio das mercadorias para os clientes. No cross-docking, como o próprio nome diz, cross-docking, ao largo da doca, os produtos eles não são armazenados, mas eles são produzidos e separados no piso do armazém. E preferencialmente em uma área que fique entre o recebimento e a expedição para ganhar agilidade. Então o cross-docking é uma atividade que ela pode agilizar o processo no recebimento. Nem sempre o cross-docking é uma excelente ferramenta, mas nem sempre ele pode ser utilizado, pessoal. A gente já viu, eu vou deixar um link na descrição falando sobre o cross-docking. O cross-docking ele não se adapta a todas as operações, depende muito da questão do nível de serviço do fornecedor, mas a gente coloca aqui o cross-docking como uma das grandes atividades também do recebimento. As métricas, pessoal, como a gente tem mostrado nos vídeos no canal, é necessário ter indicadores de controle, ter KPIs, aquilo que não é controlado não pode ser melhorado, então a gente tem que controlar, tem que medir para melhorar, para administrar. Então as empresas elas precisam, no recebimento, elas precisam controlar tempo de permanência do fornecedor, produtividade do conferente na inspeção, tempo entre o fim do recebimento e a confirmação da armazenagem,
né? E principalmente a questão de pendências, devoluções, não é, do que foi recebido e não armazenado. E para finalizar, a tecnologia, né, pessoal? Então, para garantir a efetividade e o controle do recebimento, é necessário usar um sistema Warehouse Management System, né? Principalmente no recebimento, utilizando a confirmação do processo via o EAN 13 ou o próprio DUM 14. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre os recebimentos na visão, não é? Na visão da WERC, que é uma instituição profissional nos Estados Unidos que estuda as operações em centros de distribuição, dando uma visão técnica, né, e metódica de todo o processo. Ok? Muito obrigado.